Olá! E continuando a apresentação, vamos chamar o professor Anderson Irineu Soares Silva, da EREM Escritor Paulo Cavalcante, juntamente com seus alunos André, Ricardo e Luana Carla. Professor e estudantes, com vocês, a palavra. Olá, meu nome é Anderson Irineu Soares Silva, sou professor de Química da EREM Escritor Paulo Cavalcante e vou aqui apresentar meu trabalho, intitulado Impacto de Pilhas e Baterias no Meio Ambiente. Então, o projeto tem a participação dos alunos André Ricardo e Luana Carla no terceiro ano. Pode passar. Então, o objetivo do projeto foi avaliar o impacto que pilhas e baterias podem ter no meio ambiente a ser descartado de forma irregular no solo, pois sabemos que o descarte irregular acaba ocasionando diversos problemas, tanto no solo, como também nas águas. Pode passar. Então, fizemos o seguinte procedimento experimental para avaliar que impactos de pilhas e baterias descartadas de forma irregular poderia realmente agredir o meio ambiente. Então, foram separados 4 jarros de plástico. Depois, misturamos uma areia adubada por igual, por completo, e colocado nesses 4 jarros. A gente separou e identificou. Depois, colocamos 8 grãos de milho orgânico, do mesmo milho, em cada um dos 4 jarros. Os jarros foram regados e cuidadosamente colocados em situações semelhantes. Luz do sol, quantidade da água e etc. Diferentes pilhas e baterias foram quebradas, com martelo e colocadas em 2 dos 4 jarros existentes. Pode passar. Então, como vocês podem ver, nessa primeira figura, temos o aluno André, colocando a areia nos 4 jarros. Posteriormente, colocamos os 8 grãos de milho orgânico nesses jarros e acompanhamos a evolução dessas plantas de milho. Tá? Aluno ainda apelidou alguns jarros aí. E a gente ficou acompanhando, tirando fotos, regando com bastante cuidado, e sempre mantendo todos os 4 jarros nas mesmas condições. Pode passar. Então, posteriormente, colocamos em 2 desses 4 jarros, colocamos as pilhas e baterias amassadas e acompanhamos o impacto que isso poderia ocasionar nesses pés de milho. Pode passar. A importância do projeto, foi mostrar como o descarte irregular, dessas pilhas e baterias no lixo comum interfere no desenvolvimento das plantas, no meio ambiente e na agricultura de milho na comunidade de Rio Doce, em Olinda, tendo em vista que temos vários problemas relacionados à água, e ao solo, e também, vale salientar a agricultura familiar que é empregada aqui no bairro de Rio Doce, a partir dos pés de milho. Pode passar. Então, o público-alvo foi toda a comunidade escolar, Esse projeto também foi um projeto de conscientizar, tanto os professores, gestão, alunos, para o descarte regular dessas pilhas e baterias, para evitar essa contaminação do solo. Então, durante os jogos internos, também conseguimos recolher algumas pilhas e baterias durante o processo, justamente para minimizar e, ao mesmo tempo, para mostrar a importância que a gente precisa ter em descartar essas pilhas e baterias nos lugares devidos. Pode passar. Então, os principais resultados e evidências, logo no início, foi que nos jarros que colocamos as pilhas e baterias, as plantas de milho, elas começaram a ficar um pouco amareladas, como vocês podem ver aí nessa segunda imagem. Então, as pequenas plantas ali perto do solo começaram a ficar amareladas pela exposição desses metais pesados que continham ali que acabaram contaminando o solo, como também alguns pés de milho eles secaram, perto do tronco, como vocês podem ver também
na última imagem. Então, alguns pés de milho, eles secaram completamente por causa dessa contaminação desses metais pesados que estão contidos nas pilhas e nas baterias. Pode passar. Outras evidências também, né? A gente comparou as situações onde a gente não tinha as pilhas e baterias nos jarros e onde a gente tinha as baterias nos jarros, né? Então, essas duas primeiras imagens, né, tem uma evidência muito forte de que realmente as pilhas e baterias descartadas no solo de forma irregular causam um impacto, não é, muito grande no meio ambiente, principalmente no solo e nas águas, de um modo geral. Né? Na última imagem também é possível perceber que os jarros que contêm as pilhas e baterias, né, têm uns pés de milho secos, enquanto aqueles que têm ausência de pilhas e baterias, eles continuavam saudáveis no mesmo instante. Pode passar. Outra evidência também muito importante foi que, quando a gente compara, né, mesmo os jarros que não continham pilhas e baterias, né, a gente observa que quanto maior a quantidade de terra, né, a planta também ficava mais saudável. Então, foi outra evidência que a gente também conseguiu observar nessa imagem aí, nessa segunda imagem. Né? Na primeira imagem, a gente tem as pilhas e baterias, né, os pés com pilhas e baterias e os outros que não continham pilhas e baterias, né, com o passar do tempo. Então, nós deixamos lá uma situação bem desfavorável, né, e percebemos que com a evolução, né, da planta, a gente conseguiu também perceber algumas diferenças bastante significativas. Tá? Pode passar. Então, a culminância desse projeto foi justamente a gente colocar, né, depois de avaliar todos esses aspectos e verificar que realmente as pilhas e baterias, elas realmente causam um impacto no solo e no meio ambiente em geral. Então, a gente fez um papa-pilhas aqui dentro da escola, não é? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente fez uma caixa, né, que simula, né, a areia aqui, uma grama, né? E, ao mesmo tempo, né, essa grama, né, tinha alguns buracos aqui que a gente conseguiu, né, coletar as pilhas e baterias, né, de acordo com cada turma. Por exemplo, segundo ano B, segundo ano A. E aí a gente fez até uma mini competição aqui na escola para avaliar o quanto de pilhas e baterias que a gente pôde realmente, né, recolher que estavam na casa desses estudantes, né? E o melhor, nessa salientar a importância da gente realmente ter cuidado e realmente fazer a reciclagem desse material, que agride tanto o meio ambiente, né? Gostaria de agradecer, né, os meus alunos aqui, André, que está aqui presente, né, está participando aqui e Luana, né, que desenvolveram junto comigo todo o projeto, né, se dedicaram bastante no projeto, né? Cuidando das plantas ali de milho, aguando, não é? Colocando na luz solar, né? E avaliando todo o processo, né? Dia após dia, né? Para ver como era a evolução das plantas. Né? Então, eu gostaria de agradecer aos dois alunos. Inclusive, essas plantas foram colocadas na casa de um deles, justamente por conta da pandemia e da ausência de laboratório aqui na EREM. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e de parabenizar os meus alunos pelo brilhante trabalho. Tá? O que eu posso dizer do teu trabalho, Anderson, professor Anderson e os alunos, é um trabalho muito bem elaborado, né? É um trabalho digno de graduação, porque uma história é você contar que as pilhas elas são contaminantes, que elas contaminam o solo, que elas contaminam os lençóis freáticos, mas vocês puderam comprovar através de experimento, um experimento muito bem elaborado, que realmente essas pilhas não só contaminam o solo, como elas são nocivas também para as plantas. E aí, né, esse grupo que você fez de planta com pilha e planta controle é digno de um trabalho de graduação, é o que eu posso dizer. Então, assim, eu parabenizo por você orientar esses dois alunos nessa condução. É assim que se faz o experimento científico, é assim que a gente constata, é assim que a gente experimenta, é assim que a gente argumenta
o espírito científico. Então, parabéns, Anderson, parabéns, estudantes, por essa produção tão brilhante nesse trabalho, que eu fiquei maravilhado. Gratidão. Muito obrigado, agradeço imensamente. A apresentação agora vai ficar por conta do professor Geraldo Martins de Oliveira Júnior, da EREM Desembargador João Soares. Professor, com o senhor, a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Geraldo. Eu leciono na Escola de Referência e Ensino Médio Desembargador João Paes, que está localizada na cidade de Serrita. E o trabalho é intitulado Análise Ambiental, construindo visões investigativas em espaço formal e não formal de aprendizagem. Pode passar. Bem, o meio ambiente vem sofrendo constantes modificações e transformações essas que acabam abalando as atuais e futuras gerações. Nessa perspectiva, torna-se fundamental que as temáticas relacionadas ao meio ambiente façam parte da educação básica, desde o princípio. E uma das técnicas utilizadas para essa abordagem, hoje muito difundida e utilizada nas instituições de ensino, é a abordagem investigativa, na qual o aluno, a partir dos seus conhecimentos anteriores, dos seus conhecimentos prévios, passa a analisar, investigar determinadas situações, principalmente relacionadas ao meio que o circunda, a partir de um olhar investigativo, de uma análise investigativa. Pode passar. Desta forma, este trabalho teve por objetivo analisar as questões ambientais a partir de uma ótica investigativa, sobretudo no que se refere à observação, elaboração de hipótese, a identificação de causadores de impactos e a elaboração de medidas mitigadoras necessárias para solucionar ou minimizar efeitos danosos dessas ações visualizadas. Pode passar. Bem, esse trabalho foi desenvolvido na Escola de Referência e Ensino Médio Desembargador João Paes, que é uma instituição de ensino semi-integral localizada na cidade de Serrita, interior do estado de Pernambuco. Tem aproximadamente 460 discentes, distribuídos em 11 turmas. É válido destacar que essa instituição tem mais de 50% do seu corpo discente constituído por alunos da zona rural. Pode passar. Bem, a sequência didática foi realizada com 40 alunos da eletiva Meio Ambiente e foi organizada em 2 etapas. A primeira ocorreu em espaço formal de aprendizagem, tendo o espaço formal de aprendizagem como a escola, ambiente no qual a educação acontece de forma formal, e seu período foi no início de 2020, antes da pandemia, e a segunda foi efetivada no início do segundo semestre de 2020, em espaços não formais de aprendizagem, espaços fora da escola, sendo período pandêmico. Pode passar. Bem, na primeira etapa, que ocorreu no espaço formal de aprendizagem na escola, ocorreram algumas etapas. Inicialmente, houve a aula expositiva dialogada, espaço onde o professor, eu e os discentes na eletiva Meio Ambiente começamos a discutir temáticas e conceitos relacionados ao meio ambiente, principalmente no que se refere ao conceito meio ambiente, colocando os discentes como sujeitos ativos desse processo, uma vez que, em muitos casos, eles acham que o meio ambiente é só espaços naturais, não sem interferência do homem. A gente sabe que não é assim, que eles fazem parte, que eles interagem, que eles podem ou não causar dano nesses espaços, que eles podem trazer coisas positivas para o meio ambiente, certo? Além disso, a partir da análise de imagens, principalmente imagens que traziam danos ou situações de danos ambientais, seja na caatinga, seja no ambiente da rua, da cidade, seja da própria escola, as salas de aula com bastante lixo. Então, a partir dessas imagens, eles analisavam
destacavam quais eram os problemas observados nessas imagens e, a partir daí, elaboravam medidas que poderiam ser realizadas e minimizar ou acabar esse problema. Após essa elaboração, havia a apresentação e, a partir dessa apresentação, dava-se as discussões. Pode passar. Já a segunda etapa aconteceu no período pandêmico, onde os alunos estavam em casa e as aulas eram totalmente remotas, e nesse período foi proposto aos alunos que eles observassem o espaço que estava ao entorno e, a partir dessa observação, destacasse se havia algum fator de impacto ambiental, fotografasse ou fizesse algum vídeo, e, a partir daquilo, elencasse, destacasse quais eram os possíveis impactos e quais medidas poderiam ser tomadas para minimizá-lo ou solucioná-los na prática. Pode passar. Na primeira etapa, ocorreu a aula expositiva dialogada. Nesse momento, houve o envolvimento aluno-professor, destacando que, nesse momento, os conhecimentos prévios dos discentes foram supervalorizados. A partir das temáticas, ela explorado o que é que os alunos sabiam sobre as temáticas, o que é que eles entendiam sobre as temáticas abordadas, e, a partir daí, dava-se continuidade aos assuntos. Então, havia esse processo de valorização do que o discente trazia como conhecimento prévio, como matéria-prima no processo de desenvolvimento das aulas teóricas. Pode passar. Após esse momento de discussão, houve a análise dos materiais, das fotografias, e essa análise aconteceu em sala de aula. Os alunos foram divididos em grupos e cada grupo recebeu uma quantidade de imagens, X de imagens, e, a partir dessas imagens, eles destacavam qual era o problema, quem era o causador deste problema e o que poderia ser feito para ou acabar ou minimizar o problema. Então, todos os grupos fizeram essa tarefa, foi muito interessante. Percebeu-se que houve muita interação, onde eles observavam minuciosamente as imagens, procurando quais eram os problemas, quais impactos causavam, o que poderia ser feito. Pode passar. A partir daí, eles construíram essas ideias e fizeram a exposição para todos os outros colegas. Cada grupo apresentou e, a partir dessa apresentação, ocorriam as discussões, outros grupos participavam. Então, foi um momento muito interessante, onde valorizou-se, como disse anteriormente, o que o aluno traz como conhecimento, que o aluno ele carrega muito conhecimento. Pode passar. Pode passar. Segunda etapa. Pronto. Na segunda etapa deste trabalho, ocorreu em espaço não formal de aprendizagem, tanto que muitos alunos, como eram do sítio, então muitos espaços observados com impactos ambientais eram da zona rural. Então, os alunos observaram cada espaço, analisaram os impactos, destacaram o que deveria ser feito. A partir daí, montaram vídeos e, destacando, a partir dessa análise do espaço não formal de aprendizagem, que são fundamentais, que o aluno ele pode aprender em qualquer espaço, e que esses espaços não formais de aprendizagem, que muitas vezes não são tão valorizados, eles servem como verdadeiros laboratórios práticos ou sala de aula ao ar livre, onde ele pode capturar e analisar várias informações, pegar vários conhecimentos a partir dessa leitura de imagem que está ali no seu dia a dia. Pode passar. Após esse momento, os alunos, depois que produziram seus vídeos, a partir da observação desses ambientes, dessas situações de degradação ambiental, houve a exposição desses vídeos para a comunidade escolar, através de uma culminância, e foi extremamente importante, foi muito interessante, onde houve muita interação. Pode passar. E, como conclusão, percebe-se que estratégias investigativas são extremamente importantes e que devem ser utilizadas cada vez mais na educação básica,
Então, trabalhar o aluno a partir do seu conhecimento prévio é muito importante, vale muito. Muito obrigado. Parabéns, professor, pelo excelente trabalho, né? E é por aí mesmo, essa vertente do senhor ter essa ideia, né, de instigar, de incentivar a iniciação científica, né, mesmo fora do espaço escolar, né, no seu cotidiano, isso é muito importante. Quem sabe daí não surgirá cientistas, né, empolgados a descobrir coisas, a descobrir fatos. Então, a iniciação científica, ela é muito importante, né? Somente num país negacionista que nós temos e estamos passando, essa iniciação científica, ela é importante porque ela empodera os espaços e quem sabe não surgem futuros cientistas. Então, eu tenho que agradecer pela sua apresentação e parabéns por essa jornada e encorajamento. Eu é quem agradeço. Muitíssimo obrigado. Agora ficamos com a apresentação de Cristiane Freitas de Lira Moura, da EREM Eleonor Roosevelt e sua estudante. Professora, estudante, com vocês, a palavra. Obrigada. Olá, meu nome é Cristiane Lira, sou professora do Eleonor e trabalho com biologia, leciono essa matéria. E divido esse projeto com a professora Tatiana, que é de História, e a professora Graziela, que é de Química. A professora de Química trabalha com reações químicas e os impactos na natureza, né? A professora Tatiana trabalha a questão medicinal das plantas na questão das eletivas. Então, nós nos ajudamos uma a outra. Eu tenho esse prazer, essa satisfação de trabalhar com elas, né? Nos ajudando, cada uma respeitando e trabalhando, e é que está cada vez mais esse projeto está se aperfeiçoando e evoluindo. Pode passar. Esse projeto ele surgiu com a necessidade de trabalhar a questão ambiental na essência de trazer o respeito ao ser vivo, à natureza, na questão de poder trabalhar com o estudante não só no ambiente da planta só, não só do plantar, mas também de colocar água, também da manutenção. E o que trouxe para a gente a questão de possibilitar um laboratório vivo, tirar e mostrar para o aluno que não só além o estudar vai além da sala de aula. E esse ambiente ele passou da prática passou também, chegou na prática da cidadania, começou também no comportamento, no conhecimento, na implantação, chegou também na questão deles conseguirem vivenciar uma qualidade também na parte não só de conhecimento, mas também na prática em casa, na parte da alimentação, que eles também desconheciam. Porque até ontem nós estávamos fazendo a questão do semear, nós estávamos plantando, e um aluno me perguntou assim: professora, isso vai nascer? E eu apontei para ele que tinha um pé de uma plantinha, já tinha nascido quiabo, e eu mostrei para ele. Ele não tinha percebido. Então, tudo vai progredindo, vai nascendo. Alguns alunos, eles pensavam que ia ficar só assim, era só por ponto, né? Era só por... eu vou por obrigação, talvez. Mas depois, isso foi nascendo dentro deles. Eles foram querendo, eles foram criando, eles foram percebendo. Eles mesmos, eles perguntam, eles vão, eles
enfim, eles vão, cada dia mais, eles vão procurando saber dessa situação. Então, a horta, ela também não, como eu disse, a parte multidisciplinar, ela também não trabalha sozinha, não só atualmente com as professoras, mas até a parte dos funcionários da escola, que nos ajudam com esse projeto. E que, sinceramente, eu fico muito satisfeita, porque a gente se dá o respeito também com a natureza e o respeito entre nós. Pode passar. Aí nós fomos para a localização para vermos, porque ela teve que mudar, porque esse projeto ele foi resgatado, né? Esse projeto foi colocado, já tinha esse projeto na escola, nós resgatamos. Esse projeto foi adaptado, que já tinha também, era em Pneus, nós continuamos assim. Nós tivemos que procurar um local, porque tem que ser longe de esgotos, enfim, um local apropriado. Depois, nós tivemos que escolher sementes e plantas para ser melhor, né? A plantação, o adubo. Então, depois nós colocamos o adubo, o plantio e a irrigação manual. Já fizemos várias colheitas, tomate, quiabo. É uma satisfação saber que ela está dando frutos assim. Pode passar. E dentro desse projeto, nós começamos a fazer por etapas. Nós primeiro fizemos a seguinte parte. Nós fizemos um preparo do local, como eu disse, porque onde ia ficar. E na escola, não só tem a horta, as plantas, o vegetal, a gente não só deixou, tem a parte da horta, mas as plantas, ela está em toda a escola, que foi uma coisa que eu admirei quando eu cheguei. Então, tem a parte da horta e tem outras partes decorada com os pneus e com as plantas. Então, continuou. E os funcionários, juntamente com os alunos e os professores, nós ficamos muito preocupados. Ficamos muito preocupados com a questão da temperatura, mas assim, porque estava muito quente, né? Começou a ficar muito quente, muito quente. Nós ficamos muito preocupados, mas com essa ajuda, né? Esse funcionamento, essa equipe, nós conseguimos, estamos tentando ainda, porque não é um trabalho de formiguinha, mas nós estamos conseguindo. Os alunos também, tem alguns alunos que vêm, além da preocupação, eles vêm até em contraturnos para poder colocar água na planta, na horta. E foi uma coisa assim que eu fiquei assim maravilhada com isso também, em ver esse cuidado deles, né? Porque a horta, ela trabalha a água, ela trabalha o solo, ela trabalha os micro-organismos, ela trabalha os seres que estão dentro do solo. Tudo isso nós falamos, nós comentamos. Eles me viram, às vezes, preocupada com isso, e perguntaram, professora, mas você está preocupada? Eu disse, você vai perder, enfim. Então, isso também foi trabalhado com eles. Eles também nos relataram. Semana mesmo, estava professora, eu não vim hoje, não sei o quê, e a horta? Enfim, eles estão se preocupando. E o acompanhamento também do desenvolvimento das mudas. Nós temos também, foi feita uma eleição que nós fizemos para uma logomarca, o nome da horta, tudo também foi feito pelos alunos. Nós também fizemos uma inscrição para a horta, para ver o desenvolvimento, o que eles iam querer, como eles iam reagir a isso, né? Como eu disse logo no começo, a gente pensava que ia ser só a questão de pontos e tal, mas isso deixou de existir.
Teve uma questão, como eu falei, da temperatura. A professora Graziela, que trabalha com química, ficamos preocupadas e falamos sobre... Ela tentou fazer a conexão, né, do gotejador caseiro. Pode passar. Os resultados, né? A utilização desse espaço. E aqui, gostaria que minha aluna, que está ao meu lado, falasse só um pouquinho desse resultado que nós obtivemos. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Vitória, eu sou aluna do primeiro ano D, do turno da tarde, e eu vim falar aqui rapidamente sobre o resultado que a Horta teve para a gente como aluno, né? Eu, como aluna, vi esse projeto não apenas como algo para o âmbito escolar, mas algo que a gente vai levar para a nossa vida futuramente, sabe, como cidadãos. Porque, a princípio, a gente estava muito em dúvida do que seria realmente isso, mas com a prática da gente indo lá, cultivando, colhendo tudo certinho, a gente conseguiu ter a compreensão até mesmo da utilidade da água, né? Quanto a gente usa para a gente economizar e essas situações e afins. E esse projeto trouxe para a gente muita compreensão em relação ao meio ambiente e como a gente cuidar dele, né? E as influências que ele traz para a nossa vida diariamente. Então, esse projeto foi muito bem preparado pelas nossas professoras, né? Pela nossa coordenação, a gente esse interesse. Então, é basicamente isso. Né? Pronto. Pode passar. Tem mais só algumas fotos que nós preparamos. Mas sinal do que... Pronto. Essas são as evidências, as nossas fotos. Esse é o gotejador caseiro que a professora de Química nos ajudou a fazer na preocupação. Esses são os nossos alunos, né? E pode passar. Esses foram algumas mudas que nós preparamos e entregamos a eles. Pode passar. E tinha a referência, não sei se... Professora, parabéns pelo seu trabalho. Né? O resgate das hortas ele é muito importante, né, na comunidade escolar, sobretudo porque eu também sou biólogo, existe uma cegueira botânica muito grande. Né? Os estudantes não têm essa compreensão, eles valorizam muito mais a zoologia, os animais, do que as plantas, né? E acham muitas vezes falar sobre planta, uma coisa que acha meio saco e tal. Então, quando você faz um tipo de horta, como a senhora fez e seus estudantes, a gente trabalha essa cegueira botânica, né? E o estudante passa a olhar a planta de outra forma, como um ser vivo que precisa ser cuidada, regada, adubada e que tem vida. Então, esse trabalho tem muita relevância e parabenizo a senhora e seus estudantes por essa conquista muito significativa no espaço escolar. Parabéns e gratidão por compartilhar o trabalho. Olá, telespectadores JG. Estamos aqui hoje com a ilustre presença do grande Paulo Freire, comemorando o seu centenário. É o seu aniversário, o seu centenário. Diga-nos quem é você. Eu sou um menino que aprendeu a ler o mundo, recifense arretado, nascido aos 19 de setembro de 21. Filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da polícia, e Edélquides Neves Freire, virginiano perfeccionista, como dizem, menino que se descobre o mundo e se faz homem épico, célebre educador brasileiro, criador do método inovador de alfabetização para adultos. A escola progressista, libertadora, defende a ideia do professor e orientador, levando o educando a conquistas sociais. O que nos traz a respeito dessa afirmação? Na educação progressista libertadora, professor e aluno encontram-se em um plano horizontal, onde ambos têm participação ativa, ou seja, a educação nasce e firma-se através do diálogo. Muito se fala sobre a 40 horas em Angico, sobre essa tão significante experiência. O que o senhor tem a nos apresentar? Trata-se de uma experiência que envolveu 300 agricultores, desprovidos da leitura, porém muito ricos em vivências.
em saberes da vida. Tudo nasceu de um convite do governador Aloysio Silva. Então, logo, aceitei o desafio e fui em busca do apoio no lugar mais certo que podia buscar. Estudantes universitários e secundaristas, que fizeram muitas visitas aos lares desses agricultores, para assim firmarem nossa proposta. Os resultados foram satisfatórios, grande Paulo? Sim, porém, foi de encontro ao nosso crítico cenário político-social, em 1964, e consequentemente incomodou, fato que me rendeu anos de exílio, promovidos pela ditadura militar. Grande Paulo, em tempos de pandemia, a educação precisa esperançar. Diga-nos como caminhar. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer a realidade. A escola deve educar para a prevenção, protocolos de segurança e, acima de tudo, valorizar a vida. Não se pode falar de educação sem amor. Muito obrigado, grande Paulo. Vamos contar um pouco do trabalho da professora Cristiane Soares do Nascimento, do EREM de Itaparica. Professora, com a senhora a fala. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Não sei a hora que vai passar o vídeo, mas desde já venho aqui compartilhar uma experiência, né, nesse momento de educação remota. Essa vivência que eu tive, ela foi, né, na realidade, recriada, remodelada, uma experiência que eu tinha prática de sala de aula. Dentro de genética, quando a gente começa a trabalhar genética, a gente sempre, né, pode se encantar mais, porque está ali próximo, as características genéticas estão ali próximas da gente. Então, a parte prática de biologia eu começava por aí, para que eles entendessem, né, que nossas características vêm de algo muito, muito microscopicamente guardado em nossas células, que é o DNA. Então, o DNA, ele guarda todas as informações que conseguimos ver. E aí eu fazia essa parte prática, muitas vezes na sala, entre eles começam a se enxergar melhor, porque às vezes ali no dia a dia, eles trabalhando, né, estudando ali junto, muitas vezes nos trabalhos e tudo, mas não se enxergavam, não se percebiam enquanto características físicas. E às vezes eu fazia em sala de aula essas características de perceber a questão de orelha, perceber a característica original do cabelo, né, as entradas do cabelo e tudo mais. Então, isso era muito legal, né? Já fiz esse trabalho também em campo, na rua, eu colocava eles na rua e eles pesquisavam isso nas pessoas que encontravam. Já trabalhei, de certa forma, também interdisciplinar com professores, depois eles colocando esses dados de forma em gráficos, em tabelas, como nós vamos ver. Porém, quando chegamos no momento de pandemia, veio a pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer este ano, né? O que é que eu vou fazer agora, já que eu não posso ir para a prática? E aí veio a característica, né, de trabalhar com eles de forma digital. Então, daí eu uni o contexto da biologia com a estatística, tá? E aí deu a bioestatística, mas como é que eu iria ter os dados para eles trabalharem essas características? Então, eu fui procurar onde é que esses estudantes estavam. Quando eles não estavam nas aulas remotas, eles estavam nas redes sociais. E aí comecei a pesquisar como faria isso. E o Instagram, né, ao analisar os stories do Instagram, percebi que poderia ser uma ferramenta de obtenção desses dados. E aí fiz, né, formulamos imagens que pudessem estar obtendo das pessoas que passassem para stories, como o quiz, como existe o quiz, né, informações com relação às características genéticas impessoais, só que as pessoas dissessem como é que eram as suas características genéticas. E aí, dentro desse processo, eu trabalhei isso com um grupo, né, o público-alvo foi o 3º ano, dentro da área de biologia, né, onde focamos dentro do contexto da ciência de natureza. Porém, a gente pode perceber, né, que eu posso ir até além da genética. Né? A estatística também está envolvida. Se eu for trabalhar o contexto dessa área, dessa parte, eu posso trabalhar a questão de história, nossas raízes coloniais. Então, uma coisa que eu trabalho muito dentro de genética com eles é isso. Se olhem, se observem, nós não somos brasileiros, não temos uma característica peculiar, iguais. Né? Se você for para uma África, você tem características muito mais semelhantes.
Se você for para uma Ásia, também vão ter muito mais semelhantes. Por que nós temos características tão diversificadas? A nossa genética é tão diversificada. E aí vem o DNA, vem a característica genética. Então, essa percepção, ela surge, né, como uma forma do início do trabalho com as leis de Mendel e a dominância e recessividade das características genéticas, e que eu posso unir plenamente dentro do contexto da estatística, né, levantando os dados e analisando essas características, eles vão coletando os dados, e depois a gente consegue, né, de certa forma, apresentar uma forma matemática. Só que isso, a ferramenta básica de percepção era o Instagram. Nós fizemos cardzinhos, cada um com característica que as pessoas colocariam sim ou não, né, nos quiz que eles fossem respondendo. Mas também surgiu a dificuldade. Professora, eu não tenho Instagram. Então, nós adaptamos, né, inicialmente a ideia era Instagram, mas adaptamos para o WhatsApp também, que era outra forma de rede que eles podiam estar, né, se conectando. Quando não, né, ia para a questão mesmo do presencial ali com as pessoas próximas à família deles. Então, foi algo muito legal, porque a gente foi além. Utilizando as ferramentas digitais, a gente pode ir muito além daquela sala de aula, muito além da atividade de rua, e a gente pode abranger bem mais pessoas, né? Sendo assim, esse trabalho de abordagem, né, abordando o contexto de genética, a gente pode perceber mais à frente, no próximo slide, que a gente encontra a percepção do resultado desse processo, né? Esse processo ele foi analisado, né? Foi estudado pelos os meninos de terceiro ano, e eles conseguiram perceber, não ali fisicamente, não ali na prática, como muitas vezes eu tinha em sala de aula, mas eles conseguiram perceber através dos dados que eles representaram em forma gráfica, né? Em gráficos de pizzas, né? Que foram a forma mais usual que eles utilizaram, o quanto muitas vezes aquelas características se apresentavam tanto na população e que muitas vezes naquele dia a dia ele não tinha essa percepção. Então, a gente vai poder ver nas evidências, no próximo slide, falando um pouquinho antes, né, eu acho que eu já me adiantei, dentro do contexto das metodologias aplicadas, a gente pode perceber que a problemática ela foi lançada, as características genéticas que nos unem, né, que nos diferencia, né, e, de certa forma, não só a nós, como a forma de vida lá também, né, as outras formas de vida fora, porque quando a gente trabalha isso, quando eu faço o link entre genética e evolução, eu gosto muito de trabalhar com as plantas. A gente vê, por exemplo, duas plantas que são chamadas do mesmo nome, por exemplo, mangueira, mas uma é manga espada e a outra é manga rosa, e por quê? Né? Então, a gente vai analisar os pés, isso também é genética. Mas aí a gente absteve mais a característica mesmo do ser humano, algumas características básicas para estudar dominância e recessividade. Investigamos de forma, né, o processo a ser analisado, como eu falei, através da obtenção de dados do Instagram, mas nos estendemos também ao WhatsApp e ao presencial. E essas análises foram organizadas e concluídas em gráficos. Daí onde que vem a bioestatística, da onde é que vem o encantamento. Poxa, professora, tantas características assim, eu não tinha tanta percepção disso. Às vezes aquela característica que eu vi ali na sala de aula do colega, a orelhazinha, eles acham interessante, né? Que tem uma orelhazinha do lóbulo solto, o lóbulo preso. Mas aí, o remoto não possibilita isso. Então, o gráfico muitas vezes possibilitou isso, que é justamente por isso que o gráfico é muito utilizado em muitas questões de biologia, né, de química, de física, dentre várias outras áreas que a gente percebe. Pode passar. Então, essa metodologia foi, como eu falei a vocês, elaboramos cards que eram postados nos stories, e aí eles colocavam o quiz, sim ou não, a pessoa marcava, e aí depois eles faziam um levantamento dos dados, analisava e organizava nas evidências que a gente vai poder ver mais à frente, dos gráficos, né? Consequentemente, qual a relevância disso tudo? A relevância não só é da percepção da genética, de compreender que nós somos diferentes, né? De você perceber a realidade, de uma abordagem, né, mais digital e mais dinâmica da nossa realidade, né? Mas que, de certa forma, também eu posso depois começar a ter um olhar diferente para o meu dia a dia. Pode também ser estudadas as características biológicas, né, dos indivíduos, do meio ambiente, eu poderia ter utilizado isso também com o contexto das plantas ou de vários outros seres. Né? A investigação em si,
né? Investigar por que aquelas características eram tão diferentes. Nesse processo que eles vão compreender o que é característico, o que é gene dominante, o que é gene recessivo, né? Esse processo ele vai além, porque ele faz também a interdisciplinaridade com outras áreas, a área da matemática, a área digital, né? A área, como eu falei a vocês, a gente pode puxar a história, pode puxar o contexto genético da família. Então, a gente pode puxar várias outras áreas também no contexto da percepção interdisciplinar. Ou seja, é um projeto, um trabalho que a gente pode ter uma relevância de uma abordagem bem maior. Sendo assim, as evidências foram apresentadas em gráficos, mais na frente, no próximo slide. E aí, eles perceberam ainda mais que cada característica daquela, o quanto tem na população e o quanto não tem. Pode passar a próxima. O quanto tem e quanto não tem das características. Então, cada foi dado por equipe, né? E cada equipe apresentou um grupo de gráficos. E aí eu deixo a mensagem, né? Eu sou professora de Biologia e Química na Escola Herene Taparica, né? Perdoe, porque o começo eu estava bastante ansiosa e terminei passando sem falar. E tenho muito orgulho, porque muitas vezes eu percebo quanto nossos estudantes são capazes de ir além, né? O quanto nós, muitas vezes, professores nesse tempo, precisamos nos remodelar, nos refazer. Pode passar, próximo, Ricardo. Nos refazer nesse momento pandêmico. Então, uma atividade que eu fazia, muitas vezes todo ano dava uma reorganizada, esse ano eu tive que mudar totalmente meu pensamento, porque era de forma remota. E aí, de certa forma, também a gente percebe o quanto a gente pode aprender e ensinar. Nós fomos muito aprendentes e ensinamos através desse processo. E aí deixo a mensagem, né, de Pierre Levy, que acredita que a cybercultura coloca o ser humano diante de um mar de conhecimentos, onde é preciso escolher, selecionar e filtrar as informações para organizá-las em grupos, comunidades, onde seja possível trocar ideias, compartilhar interesses e criar uma inteligência coletiva. Então, isso foi o que permitiu muito o contexto da atualidade. O remoto nos permitiu esse compartilhamento de informações e muitas vezes o conhecimento ia além da nossa sala de aula e além, muitas vezes, que eu gostava de pesquisar muito em campo na rua, além e muito além. Então, eu só tenho, né, a agradecer esse momento, parabenizar pelo evento. Precisamos trocar, socializar realmente vivências, né, e parabenizar nossos estudantes que são altamente capazes, né, os colegas que muitas vezes trabalham interdisciplinarmente também. Precisamos dessa troca, porque o conhecimento ele é interdisciplinar. Então, desde já agradeço e gratidão. Parabéns, professora, pela sua potência do seu trabalho. A senhora soube explorar muito bem o que a senhora pretendia, né? A gente sabe que a educação midiática, né, do Instagram, né, do Facebook, ele é uma ferramenta maravilhosa, apenas saber conduzir e filtrar as informações. E a senhora soube fazer isso muito bem, né? Tirar proveito dessas ferramentas tecnológicas dentro da sua disciplina ou qualquer outra disciplina pode ser aproveitado e soube utilizar essa ferramenta de maneira muito eficaz para atingir o objetivo. Então, assim, esse trabalho é muito potente e parabenizo pelo brilhante trabalho. Parabéns e Obrigada. gratidão por compartilhar.